E, de fato, não é um processo fácil saber quem se é. Essa pergunta ela é fundamental e eu diria que ela deve pautar a vida de todo ser humano. Quem eu sou? O processo de autoconhecimento, ele é um processo difícil, é um processo penoso. Ou a pessoa não enfrenta isso, ou seja, não tem interesse em saber quem se é, seja por medo, seja por insegurança, seja por não entender que isso de fato é importante, ou a pessoa já tentou fazer isso e não chegou a conclusão nenhuma. Nós temos aí, de modo muito divulgado e às vezes muito banal, muito trivial, que o autoconhecimento é uma coisa importante, às vezes até caindo numa armadilha de dizer que a coisa mais importante é você amar a si mesmo, né? O tal do amor próprio. Mas isso aí é uma armadilha e, de fato, não é terapêutico e não traduz aqui o que a gente faz na terapia, né? O autoconhecimento, sim, é algo fundamental para toda pessoa, mas de um modo específico no processo terapêutico, para ele caminhar com frutos, para o processo terapêutico se desenvolver, você precisa conduzir o seu paciente a um processo de autoconhecimento. O Dr. Rudolf Allers, que vocês conhecem muito bem, dizia exatamente assim: o homem precisa de técnica para conhecer a si mesmo, pois possui pontos cegos que só podem ser enxergados a partir de um olhar externo. Notem, é muito pouco nós termos como base para o conhecimento de nós mesmos apenas a nossa própria percepção. Partindo do princípio que a nossa visão sobre nós mesmos é absolutamente parcial. Quando nós vamos falar sobre uma experiência que nós vivemos, falar sobre alguma característica nossa, quando o paciente vai falar sobre si mesmo, ele é muito parcial, ele ou pesa demais as características negativas, ou ele relativiza, ou ele tenta amenizar aquilo que ele é bom, naquelas coisas que ele é bom. Então nós somos juízes muito injustos quando falamos sobre nós mesmos, quando julgamos a nós mesmos. Então é inadequado nós sermos os nossos únicos juízes. Quando o teu paciente no atendimento vai falar sobre ele mesmo, você já precisa ter o olhar bastante atento. Que é exatamente o que o Dr. Rudolf Allers está dizendo aqui. Há muitos pontos cegos que só podem ser enxergados a partir de um olhar externo. E esse olhar externo não necessariamente é o olhar externo do terapeuta. Uma coisa é o que eu digo sobre eu mesmo, sobre mim mesmo. A minha opinião sobre Tomás. Outra coisa é o que as pessoas dizem sobre mim. Uma coisa é o que a Manuela, minha esposa, diz sobre mim, outra coisa é o que meus filhos dizem sobre mim, outra coisa é o que os meus pacientes dizem sobre mim, outra coisa é com meus alunos, outra coisa é com meus pais, com meus irmãos, é com meus avós, é com meus vizinhos, é o que meus colegas de faculdade, eram meus colegas da faculdade, com meus colegas de trabalho, as pessoas que trabalham comigo, com o meu sócio, enfim, o que dizem de mim? Essa também é uma pergunta importante. O que as pessoas na volta do teu paciente dizem dela? O princípio do processo de formação da personalidade depende de uma clareza disso. O paciente ter uma noção de qual que é a percepção das pessoas que cercam ele sobre quem ele é. Quais são as marcas que ele deixa nos ambientes que ele frequenta. E às vezes, só pela imaginação, já é possível ter algum reflexo disso. Por exemplo, eu pensar, poxa, o que será que os meus alunos dizem de mim? Eu já consigo ter uma noção, mesmo que não falem nada, e vocês falam bastante, isso é bom, vocês estão sempre trazendo feedback sobre as minhas aulas, sobre, enfim, a academia. Mas vamos supor que vocês não falassem nada, que vocês fossem tímidos. Eu já consigo ter uma percepção, poxa,
eu acho que eles acham isso aqui de mim, pô, eu acho que eles acham isso aqui das aulas. Mas ainda assim, há muita parcialidade. Só que o remédio para isso é uma coisa chamada de sinceridade. Quando não é possível consultarmos as pessoas à nossa volta para saber o que dizem de nós, é preciso utilizar da sinceridade para perceber o impacto que a sua vida, que a vida do teu paciente deixa nos ambientes em que ele frequenta. Ou seja, você está atendendo um paciente, você está nesse processo de formação da personalidade com ele. Vocês precisam saber, é preciso saber o que as pessoas na volta dele, o que a comunidade que o cerca fala sobre ele. O ideal é que esse paciente pergunte para as pessoas na volta. E eu dou esse exercício para alguns pacientes. Chega para o teu chefe e pergunta, o que você acha de mim? Chega para a tua esposa, eu sugiro isso para alguns pacientes, e pergunte, qual que é a sua opinião sobre a minha vida, sobre o meu jeito, sobre quem eu sou? Fala um pouquinho de mim. E às vezes os pacientes trazem, depois de fazer esse exercício, percepções muito ricas, que não imaginavam. Não imaginavam que tinham determinadas características, não imaginavam que praticavam determinados defeitos. E a visão que tinha sobre si mesmo muda totalmente quando há uma percepção externa sincera. Só que, mesmo com sinceridade, amigos, dos outros ou do próprio paciente, o eu que observa um objeto, o eu que julga alguém, nunca é neutro. Não existe neutralidade na análise de um objeto. Não existe. É sempre uma dificuldade. Só que aí a gente vai cair em algo sem fim. Ok, então quem é que vai dizer realmente quem eu sou? Alguns podem dizer, é o próprio Deus, né? Deus sabe quem de fato eu sou. É uma ferramenta também. A prática, a vivência da religião, da vida espiritual, que vai trazer alguma clareza. Só que nem todos os nossos pacientes têm essa visão, têm essa experiência, têm a fé para viver esse tipo de coisa. Então percebam como o autoconhecimento é uma coisa difícil, é uma coisa que poucos, de fato, trilham de modo eficaz para chegar num resultado. Poxa, agora eu tenho clareza de quem eu sou. Não são só impressões, não são só percepções vagas, de modo categórico. Agora eu sei quem eu sou. Já perguntei para pessoas na minha volta, já fiz uma análise muito profunda, já tenho clareza na minha missão, já tenho clareza do meu propósito, tenho clareza da minha história de vida, tenho clareza do que eu preciso fazer, tenho clareza dos meus ideais, já sei. Tenho clareza das minhas circunstâncias. É muito raro. Essa pessoa não está em terapia. O paciente que procura terapia, ele não sabe quem ele é. Ou pior, ele acha que é determinadas coisas. São impressões frágeis, vagas, que não dizem de fato com clareza, com firmeza, aquilo que a pessoa é. Mas, de um modo a chegarmos pelo menos num ponto aqui final, né, dessa história do autoconhecimento, o que os outros percebem sobre nós mesmos, o que os outros percebem sobre o teu paciente, está mais próximo da realidade do que ele mesmo percebe sobre si mesmo. Isso aqui é uma conclusão muito verdadeira. Então, não importa o que acham de mim, não importa a minha percepção que os outros têm de mim, importa muito. Como assim? Eu vou fazer o que eu quero então. Se não importa, eu faço o que eu quero. Veja, no limite isso aqui é um problemão. Importa muito o que dizem sobre mim mesmo. Importa muito o que dizem sobre o teu paciente. Se o teu paciente está dizendo assim, poxa, minha esposa me chama de preguiçoso todos os dias, importa muito. Ok, basta saber o que dizem de mim mesmo para eu ter clareza de quem eu sou? Claro que não. O que materializa a identidade, o que materializa o quem eu sou, é o que de fato eu faço. Então, as ações concretas no mundo do teu paciente são um dado muito importante acerca de quem ele é. Mais do que as intenções, importa muito a ação, não é mesmo?
Nós não falamos por aí que a intenção não é tão importante. Importa o que é feito. Ou melhor, a ação concreta, o fazer concreto, é mais importante do que a intenção. O sujeito pode ter uma intenção maravilhosa e fazer uma coisa terrível, mas pelo menos tinha boa intenção, mas veja a destruição que causou. O que é feito tem mais peso do que as intenções, primeira coisa. Segundo, há pacientes que chegam para nós, isso aqui é muito real, com uma história de vida lotada de traumas, lotada de negligências por parte da família. Isso aqui impacta muito, não só na percepção de quem se é, porque fica mais difícil ainda de se conhecer, mas também aquilo que se conhece de si mesmo, em resumo, são tragédias. Tem pacientes que chegam com vidas profundamente terríveis, com traumas, com abusos, com violência, com um ambiente familiar absurdamente desordenado. E aí, quando o paciente vai fazer uma análise na terapia com você sobre quem ele é, ele encontra apenas miséria. Só que vejam, esse processo de autoconhecimento, ele é atravessado por uma dinâmica muito real que a gente encontra na formação da personalidade dos nossos pacientes, que é aquelas coisas que aconteceram comigo, elas me determinam. Ou seja, um paciente que sofreu um abuso, um paciente que não teve presença paterna, ele vai se tornar uma vítima, ele vai se tornar um sujeito perverso sexualmente, ele vai se tornar alguém sem controle emocional? É óbvio que não. Não existe determinação. A psicologia da formação da personalidade não é determinista. De modo que, se aconteceu isso com o paciente, ele vai se tornar isso. Não, um paciente que nasceu num contexto desordenado, ele vai se tornar um sujeito com dificuldade de alçar na vida e ter grandes valores, grandes feitos. Não. Não é assim que funciona. Assim como um sujeito com abundância de cuidado, lembra que a gente falamos da percepção de cuidado, vai se tornar um sujeito virtuoso e generoso? Não necessariamente. Os fatores internos, eles não são determinantes na formação da personalidade. O que de fato é determinante é o que eu faço com aquilo que aconteceu comigo. E aqui temos o claríssimo exemplo do Dr. Viktor Frankl, prisioneiro de campo de concentração, viveu num contexto absurdamente precário, com violência, com fome, com sede, com todo tipo de negligência, medo de morrer a todo momento, perdeu tudo, perdeu família, perdeu trabalho, e lá mesmo no campo de concentração ele foi tremendamente generoso, superou aquela circunstância. Sofreu? É claro que sofreu. Então importa muito o que eu faço com aquilo que me acontece, não exatamente o que me acontece. Isso aqui deve pautar um processo terapêutico bem conduzido. A terapia da formação da personalidade, ela precisa considerar, sim, o que aconteceu com o paciente. Um estudo profundo da história de vida, mas não de modo a tirar conclusões de causa e efeito. Bom, aconteceu isso, então é por isso que é assim. Não, negativo. Mas agora, como que o paciente respondeu a essas situações que aconteceram com ele? O que ele fez? O que ele fez quando o chefe demitiu ele? Nas demissões que ele teve, como é que ele reagiu? Não, mas ele tem medo de ser demitido porque ele já foi demitido. Não é assim que funciona, pô. 1 mais 1 igual a 2 na terapia. Não é. As coisas não são óbvias ou evidentes no processo de formação da personalidade. Então notem que sem esse conhecimento, amigos, acerca da identidade do paciente, a gente não vai conseguir desenvolver a personalidade. Esquece. Muitos passos para trás. Eu quero formar a personalidade dos meus pacientes. Todos que chegam eu tenho que formar a personalidade. Para você formar a personalidade, você precisa saber quem é essa pessoa que está na sua frente. E a conclusão foi que diz mais respeito sobre quem é o teu paciente o que as pessoas na volta dele falam para ele. Então, um exercício prático para ter repertório sobre esse autoconhecimento é propor para o teu paciente que ele entreviste pessoas na volta dele que são importantes e faça essa pergunta.
Poxa, me dá a tua opinião sobre a minha conduta, sobre a minha vida, sobre o meu jeito de ser. Isso aqui é muito rico, tá? Parece uma coisa assim boba, estranha e banal, mas traz muito conteúdo para terapia. E você notar também que o que aconteceu com o teu paciente não determina ele ser de uma forma ou de outra. Então, contem muito com as pessoas que cercam o teu paciente, para você tirar dados acerca da presença dele, do impacto que a vida dele causa nas pessoas que o cercam, seja família, seja trabalho, seja amigos, né? Isso aqui vai fazer com que você tenha mais repertório, mais dados para desenvolver essa personalidade que nem você, nem o paciente ainda conhece. Percebam, a terapia só começa quando você sabe quem é essa pessoa que está na sua frente. E de nada adianta você ter como dado apenas aquilo que o paciente fala dele mesmo, né? Ou ainda, você ter dados apenas sobre a biografia de vida dele. Para que você vai ter dados sobre a biografia se, em geral, né, nós utilizamos isso para fazer relações de causa e efeito? Sim, é importante você ter dados sobre biografia de vida, pelo amor de Deus. Conheça a história do seu paciente, mas não limite o processo de autoconhecimento a um olhar para o passado, para o que aconteceu com o paciente, porque isso diz talvez pouco sobre quem ele é. Até a próxima aula.